aí não acaba o culto hoje. Efésios 1, do 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor: quando vocês ouviram a palavra da verdade, repita comigo, palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados, fala comigo, selados, em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, fala comigo, garantia, da nossa herança, fala herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Espírito Santo. Durante essa semana nós buscamos a Tua presença nos nossos lares, nós vivemos coinonia com o Senhor, Deus. O culto da semana passada é como se não acabasse, a Tua presença estava inundando esse lugar, e nós te pedimos, Deus, como o Senhor fez de manhã, faz hoje à noite, como o Senhor tem feito, Deus, durante a semana, fale conosco de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Esse texto é o texto-chave a qual nós estamos lendo. Esse texto ele vai trazer um grande ensinamento. O apóstolo Paulo, ele quer trazer para a igreja um entendimento. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, quando vocês receberam o evangelho, algo aconteceu em vocês quando vocês creram nisso. O que foi que aconteceu? Vocês foram selados. Um selo foi colocado sobre vocês, e esse selo é a garantia, irmão. A garantia da nossa herança, da nossa salvação, a garantia de que viveremos com o Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós nas regiões celestiais. Quando nós falamos de selo, e quando nós vamos entender a importância do selo, falar de selo hoje em dia não faz muito sentido na nossa cabeça. Porque quando nós vamos entender a importância de um selo, você vai ter esse entendimento maior na época dos reis lá de trás. Na época dos reis lá atrás, era comum os reis pegarem cartas, escreverem cartas, derramar cera e colocarem o seu selo naquela carta. Esse selo do rei dizia assim, ó: isso me pertence, tem a minha proteção e está sobre a minha autoridade. Isso me pertence, tem a minha proteção e está sobre a minha autoridade. Uma carta selada por um rei está dizendo, isso não pode ser violado. Está debaixo da minha proteção. A carta que é enviada pelo rei está dizendo, é propriedade minha. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, do capítulo 1, do verso de número 21 ao 22. Ora, é Deus quem traz em nós e vocês é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia do que está por vir. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E quando nós fomos selados com o Espírito Santo, nós temos agora uma mensagem em nós. E a mensagem que há em nós é a seguinte: vocês me pertencem, vocês são propriedade minha, vocês estão debaixo da minha autoridade. O rei selou sobre nós o Espírito Santo da promessa. Nós não merecíamos, nós estávamos perdidos, mas ele nos selou. O selo, ele tem um outro significado. O significado do selo também é a garantia de pagamento. Quando você envia uma carta para alguém, você paga o selo para enviar essa carta. É que faz tempo que você não envia carta para ninguém, né? Na verdade, quem aqui já enviou carta para alguém uma vez? Aleluia, olha só, denunciando a idade nesse ambiente. Mas essa geração que começou a namorar através do WhatsApp, não sabe o que é enviar uma carta de amor. Ah, irmão, eu nunca enviei uma carta, porque eu sou da geração MSN, Orkut. Tem alguém dessa geração aqui? Olha aí. Mas a geração que enviava carta, você ia lá e você escrevia uma carta de amor. Aí você ia no correio, colocava e pagava o selo. O pagamento daquele selo era a garantia de que o remetente já pagou, e quando chegasse na mão do destinatário, ele não precisaria pagar mais nada. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Cristo Jesus, Ele pagou um alto preço por nós, nos selou com o Espírito Santo, e agora nós não precisamos pagar mais nada. Nós não precisamos pagar mais nada. Já foi pago o preço por nós, irmão. Jesus é o remetente, o preço já foi pago, o selo é o Espírito Santo. E ninguém precisa pagar de novo. Ninguém precisa pagar de novo, já foi pago. Nós já fomos selados com o Espírito Santo. Então nós precisamos pegar a nossa garantia. Algumas outras versões vai dizer que Ele é o penhor da nossa salvação. É como se Ele fosse
a garantia de que eu vou acessar o céu. E é como se eu pegasse essa garrafa e falasse para você: você só vai entrar na igreja se você tiver essa garrafa na mão. Esse é o selo que garante a sua entrada. O que o Senhor está ensinando aqui, o que Paulo está falando é o seguinte: você só vai entrar no céu se você tiver o selo da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Você só vai ter acesso se você tiver o selo. A pergunta que eu faço para você: se você sabendo disso, você teria coragem de fazer isso aqui com o selo? Fica aí. Quando eu lembrar, eu pego. Quando eu lembrar, eu falo com o Senhor. Quando vier na minha cabeça, aí assim a gente conversa. Não, igreja, nós não faríamos isso, porque isso aqui é a garantia da nossa salvação. Nós andaríamos com isso. Nós, onde estivéssemos, nós protegeríamos isso. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: Ele é o penhor da vossa salvação. Ele é a garantia da tua entrada no céu. É o Espírito Santo de Deus, o Deus que foi esquecido nas igrejas, o Deus a qual nós não nos importamos, o Deus a qual nós não nos relacionamos. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que entrou, foi Ele que fez. Ele é a garantia. Levanta a sua mão própria e começa a declarar isso: foi Ele quem pagou, foi Ele quem pagou. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou, Ele é a garantia. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu já não trato mais o Espírito Santo de qualquer forma. Quando eu tenho esse entendimento, eu já não deixo mais que as necessidades dessa terra tomem o lugar dele. Como foi ministrado aqui nos últimos cultos, porque nos esquecemos do Espírito Santo? Porque nós temos expectativas nessa terra. Nós nos esquecemos do Espírito Santo porque nós gostamos do controle, nós queremos ter governo sobre as coisas. Nós esquecemos do Espírito Santo por causa das distrações da vida, irmão. O nosso olhar não está mais nas coisas do alto. E porque os nossos olhos não estão mais nas coisas do alto, nós já não valorizamos mais as coisas espirituais. O Senhor, Ele foi enviado para essa terra. Ele morreu no meu e no seu lugar para reestabelecer a comunhão. Como foi pregado, porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, repita comigo, comunhão. A comunhão do Espírito Santo. Essa palavra comunhão, ela significa koinonia. Koinonia é um nível de intimidade. O que o Senhor quer conosco, irmão, é que nós peguemos o selo da nossa salvação e tenhamos comunhão com Ele. Que nós possamos acordar e que o Senhor seja o primeiro pensamento do nosso dia. Que nós possamos nos levantar e colocar o joelho no chão falando: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu disse que viria e eu vim. Eu estou aqui para buscar a Tua presença. Nada dessa terra me tira mais da Tua presença. Nenhuma distração dessa terra não é mais sobre o meu controle, é sobre o que o Senhor quer. Não estão entendendo o que eu estou pregando? E hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso de número 14. Coloca na tela para mim, por favor. Vai dizer assim o texto: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repita comigo: no poder. Mais uma vez, no poder. É no poder do Espírito. Nós precisamos entender como foi feita essa construção. Existe um processo. Nós falamos sobre o Espírito Santo, mas às vezes não entendemos quem é o Espírito Santo. Nós falamos que fomos tocados por Ele, mas na verdade foi um emocionalismo dentro do culto. E às vezes a gente acredita que o poder do Espírito Santo é uma coisa e é outra. Então eu quero fazer uma construção com você hoje. Eu quero que você volte um pouquinho comigo na sua Bíblia, lá em Lucas 3, 21. E nós vamos construir esse processo, uma construção. Lucas 3, 21 vai dizer: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui vai dizer assim, ó, o Espírito Santo desceu sobre ele. Repita comigo: sobre ele. O primeiro processo que você experimenta com o Espírito Santo é quando o Espírito desce sobre você. Quando nós recebemos a palavra da verdade, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos Ele. João 16:8 vai dizer: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te conduz, é o Espírito Santo que guia os teus passos. Então, quando nós ouvimos a palavra, Ele desce sobre nós. Jesus, então, o texto vai continuar no capítulo de número 4, verso de número 1 ao 2, dizendo: Jesus cheio do Espírito, agora não é mais sobre o Senhor, mas é cheio dele, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Então, o Deus que estava sobre nós, agora Ele está em nós. Repita comigo, em nós. O mundo não pode recebê-lo porque o mundo não conhece. O mundo não entende quem é o Espírito Santo. O mundo não compreende a presença do Espírito Santo. Ele desce sobre nós e depois Ele habita em nós. Primeiro Ele vem sobre as nossas vidas e depois Ele habita dentro de nós. O Espírito dentro de nós nos leva a ter relação com Ele. Por que nós precisamos do Espírito dentro de nós? Porque sem o Espírito dentro de nós, nós não venceremos as tentações. Sem o Espírito dentro de nós, nós não venceremos as dificuldades. Jesus, cheio do Espírito, Ele foi tentado pelo diabo. E existem 3 áreas a qual o diabo vai tentar a sua vida, irmão. A primeira tentação que ele vai fazer é no corpo. Olha o que vai dizer. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus já fazia 40 dias que não comia. Então todas as vezes que o diabo se apresentar para você, ele sempre vai tentar você na sua carne. Ele sempre vai tentar você no seu corpo. Soma, ele vai tentar você nessa área da sua vida. E só tem como vencer as tentações quando somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, o selo da nossa salvação, o penhor, a garantia da nossa salvação, quando temos Ele dentro de nós, nós vencemos as dificuldades e as tentações no corpo. Jesus venceu o diabo. A segunda coisa que o diabo vai tentar você é na sua alma. Lucas 4, do 5 ao 6 vai dizer: o diabo levou a ele a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O diabo ele vai tentar você na sua alma, nas suas emoções, no seu ego. Se você me adorar, eu te entrego tudo. Se você se prostrar a mim, tudo você vai ter. E muitas pessoas estão se rendendo a isso. Ah, pastor, não, eu não estou me rendendo a isso, não tem nada a ver. Não, pastor, imagina, eu não estou fazendo isso não. Eu não fiz nenhum pacto com o diabo, imagina. Quando você rejeita o Espírito Santo, você deixa um vazio. E uma casa desabitada, ela vai ser ocupada por alguém. Então você não precisa fazer um pacto de sangue para falar que está fazendo um pacto com o diabo. O seu comportamento conduz, as suas ações conduz você a viver uma vida totalmente distante do Espírito Santo. O diabo se apresenta todos os dias para você. Eu vou te fazer grande, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. E muitos de nós, porque não somos cheios do Espírito Santo, estamos caindo nessas tentações. A última coisa que o diabo vai tentar você, verso de número 9 ao 10. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na porta mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos e a seu respeito para o guardarem. O diabo sempre vai tentar colocar dentro da tua cabeça algo de você contra o Senhor. Pode se lançar, Deus vai cuidar de você, Ele vai dar ordem aos seus anjos. Mas quando você vai ler isso em Salmos, a Bíblia está dizendo que aquele que tropeçar, repita comigo, tropeçar. Mais uma vez, tropeçar. Tropeçar é diferente de se lançar. O diabo sempre vai tocar uma palavra ou outra da Bíblia para tentar distorcer aquilo que o Senhor está falando a teu respeito. Ele fez isso com Eva. Ele disse para Eva: será mesmo que foi isso que Deus te disse? Será mesmo que você não precisa, não pode comer? Calma, relaxa. Você pode comer, fica tranquila. Não é isso que Deus está querendo dizer. O diabo sempre vai pegar a palavra para tentar distorcer. E é por isso que muitas pessoas estão sendo provadas pelo diabo. Quando chegam na igreja, estão passando por luta e dificuldade, não conseguem discernir aquilo que o céu está falando ao teu respeito. E aí você entra em desespero e começa a achar que Deus te abandonou. O diabo sempre vai querer colocar na tua cabeça que Deus te abandonou, irmão. O diabo sempre vai tentar colocar situações de provação, tentação e dificuldade sobre a sua vida. Jesus, em todas as coisas, Ele respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Todas as respostas de Jesus foi: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, está escrito, está escrito, está escrito. Ele vai dizer isso no verso de número 8, no verso de número 4, no verso de número 12. Está escrito: adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Dito está: não põe o Senhor seu Deus à prova. Só sabe o que está escrito quem se relaciona com a palavra.
Você só vai saber o que está escrito quando você se aprofunda em relacionamento. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Relacionamento. Não existe outro meio, irmão. Você quer ser cheio da presença de Deus? Se relacione. Você quer conhecer alguém de uma forma mais profunda? Se relacione com ela. Você quer ter intimidade com alguém? Tenha relacionamento com essa pessoa. Quanto mais você se relaciona com essa pessoa, mais você vai falar igual a ela, vai andar igual a ela, vai vestir as mesmas roupas que ela veste. Você vai ficar parecida com ela, porque quando você se relaciona, você se torna igual a alguém. A pergunta é, quais têm sido as suas relações com o Espírito Santo? E por que você não se parece com ele? Por que você não está sendo parecido com Deus, irmão? Só tem uma resposta. É porque provavelmente você não está andando com Deus. Porque se você estivesse andando com Deus, você seria parecido com o seu pai. Quem está entendendo o que eu estou pregando? O que vai te sustentar no dia da provação não são os arrepios durante o culto, mas sim ser cheio do Espírito Santo. O que vai te sustentar no dia mau não é a experiência que você teve dentro da igreja. O que vai te sustentar no dia que a doença chegar na sua casa não é os arrepios que você sentiu no culto. O que vai te sustentar quando você tiver uma perda, quando tiver uma morte, quando tiver um desemprego, ou quando você chegar numa situação a qual você não sabe o que fazer, sabe o que é que vai sustentar você? Não foi os arrepios que você sentiu dentro da igreja, foi o relacionamento profundo que você construiu com o Senhor dentro do teu quarto com a porta fechada. É isso que vai sustentar você, irmão. Então eu quero provocar você a sair daqui e amanhã, ou ainda hoje, desligar o seu celular assim que acabar o culto, colocar ele em modo avião, colocar um louvor, uma adoração, ajoelhar em algum lugar e falar: Senhor, eu estarei aqui todos os dias, eu estarei aqui buscando a Tua presença, eu estarei aqui Te adorando, porque eu sei que o que vai me sustentar no dia mau é a Tua presença, e não o dinheiro que eu tenho na minha conta. O que vai me sustentar no dia mau é a Tua presença, e não o carro que eu dirijo. O que vai me sustentar no dia mau é a Tua glória, e não aquilo que eu acho que eu estudei, eu aprendi. O que vai me sustentar é a presença do Senhor. Está escrito. Está escrito. O que sustentou Jesus em meio às tentações foi: está escrito. Quando Jó estava passando por um momento de dificuldade, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que eu estou vivendo, eu não sei o que eu estou passando, mas eu sei, Deus se levantará em meu favor. Ele vai cuidar de mim, Ele vai fazer alguma coisa, porque Ele está cuidando de tudo. Eu preciso entender isso, e eu só entendo isso quando eu me relaciono. Eu só entendo isso quando eu me aprofundo. Eu só sei com quem eu posso contar, porque eu tive vida na vida com essa pessoa. Vida na vida, irmão. No dia mau, muitos irão abandonar você. Mas sabe quem não te abandona? O Espírito Santo de Deus. Foi o que foi ministrado aqui. Essa canção que foi ministrada é sobre uma mulher que tinha sido pega em adultério. Levaram ela aos pés de Jesus. Ela estava nua. Jogaram ela aos pés de Jesus. Ele se abaixou, começou a escrever no chão. E ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ei, todos vão tentar tacar pedra em você. Sabe quem não vai tacar? Jesus. Se relacione com Jesus, se aprofunde com Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Ele é o penhor. Ele é a garantia da nossa salvação. É Ele, irmão. É com Ele que você tem que se relacionar. Crie uma relação profunda, porque quando o diabo aparecer, você vai dizer: está escrito. Está escrito. Lucas 4, verso de número 13 vai dizer: tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. O que significa, em outro momento o diabo vai voltar a assolar a sua vida. Ai, pastor, está repreendido. Ai, misericredo. Irmão, o diabo vai voltar todo o tempo para tentar derrubar você. Não pense que porque você venceu hoje que está tudo tranquilo. Se você não manter uma vida de oração e de relacionamento com o Espírito Santo, se você não for cheio do poder dele, você vai continuar vivendo essa tormenta dentro da tua alma. Então nós chegamos no verso de número 14. Assim que Jesus ele venceu as tentações,
verso de número 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Repita comigo, no poder do Espírito. Então primeiro o Espírito desce sobre você, depois ele habita em você, e agora você tem que começar a viver no poder do Espírito. Tem muita gente querendo viver no poder do Espírito sem ter o Espírito dentro. É por isso que um homem, quando vê, se eu não me engano, um homem chamado Simão, quando ele vê o poder do Espírito sendo derramado sobre as pessoas, ele chama Pedro e fala assim: quanto é que eu tenho que pagar para vocês colocarem a mão sobre mim, e agora eu colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo? A moeda do céu é diferente. Enquanto a moeda da terra, você paga algo para ter algo com alguém, você paga para ter relacionamento com alguém, você precisa pagar na terra. A moeda do céu é diferente. A moeda do céu é obediência. Aqueles que obedecem são cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Comece a obedecer aquilo que Deus está falando com você. Porque aqui durante o culto o Senhor já está falando com você. Eu quero que você comece a orar por alguém. Eu quero que você imponha as mãos sobre pessoas. Pessoas sairão daqui curadas. Por que você não levantou do seu lugar e deu um abraço em quem eu mandei? O Espírito Santo está falando o tempo inteiro, irmão. Sabe o que a gente faz? Ai, Senhor, confirma. Ai, se for o Senhor, confirma para mim. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles não conseguem não viver no poder do Espírito. Porque quando eles vencem a tentação, o Senhor envia para Jerusalém. E quando nós andamos no poder do Espírito Santo, você chega para pagar a compra no caixa e o Senhor fala assim, ó, fala para ela que eu amo ela. Aí você fica assim, ai, será que sou eu? Ah, será que é coisa da minha cabeça? O Senhor manda você mandar uma mensagem para alguém e fazer uma oferta na vida de alguém. Você fala, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aqueles que são cheios do Espírito começam a viver no poder do Espírito. Aqueles que são cheios do Espírito olham para alguém que está enfermo e fala assim, levanta e anda. Aqueles que são cheios do Espírito começam a olhar para alguém e fala assim, o diabo não tem autoridade sobre o teu casamento, sobre a tua casa. Tudo aquilo que se levantou vai cair por terra. Todos que são cheios do Espírito começam a se mover no poder do Espírito. O Senhor está te convidando a se mover no poder dele. O Senhor está te convidando a abrir a tua boca e começar a profetizar onde você estiver. O Senhor está dizendo, não faz sentido ser cheio para ficar parado. Ninguém enche um carro de gasolina para deixar ele parado durante um ano. Ninguém abastece e fala, enche o tanque para deixar o carro estacionado. Se Deus está enchendo você, é porque Deus quer começar a movimentar você. Se Deus está enchendo a tua vida, é porque Deus está dizendo que você precisa começar a fazer algo na presença dEle. Pastor, para que serve o poder do Espírito Santo? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo, ele te capacita a vencer o pecado. Por que eu preciso do poder do Espírito Santo? Porque senão você não vai vencer o pecado. Sem o poder do Espírito nós não vencemos os pecados. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. Se não é o Espírito Santo em nós, através de nós e no poder do Espírito, nós não conseguimos dizer não para a carne, irmão. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, pecadores, e é o poder do Espírito que nos ajuda a dizer não. É o poder do Espírito que nos livra, é o poder do Espírito que livra-nos desse miserável homem que sou. É Ele que nos resgata. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Que seria essas coisas no texto? Se você for ler um pouquinho antes, ele está falando sobre os dons do Espírito. Pastor, por que eu tenho que ser cheio do poder do Espírito Santo? Porque cheio do poder do Espírito Santo, eu começo a fluir nos dons que o Espírito Santo tem para a minha vida. Porém, nós pouco falamos dos dons do Espírito. Nós pouco mencionamos a importância dos dons do Espírito dentro das nossas vidas. Antigamente, quando eu cheguei na igreja, quando eu era mais novo, as conversas que tinham dentro da igreja é, e aí, qual é o seu dom? Qual é o dom que você tem buscado? Ah, eu tenho buscado o dom de tal. Ah, eu tenho buscado o dom de línguas. Ah, eu tenho buscado o dom de cura. Ah, eu tenho buscado dons de profecia, palavras de revelação, palavras de conhecimento, discernimento de espírito. Hoje em dia nós não falamos mais sobre qual dom você tem buscado. Você sabia que você precisa buscar um dom? Busquem os melhores dons, é o que está escrito lá. 1 Coríntios 12, verso de número 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Você percebe que nós estamos um pouco longe daquilo que o Senhor espera de nós.
Você percebe que a nossa vida está mais pautada em quem seremos nessa terra e o que conquistaremos nessa terra, ao invés de fluir no poder daquilo que Deus tem depositado dentro de nós. Então a igreja virou um clube social onde nós nos reunimos simplesmente para poder enriquecer, construir as nossas casas, ter os nossos negócios, prosperar financeiramente, fazer network. É isso que é a igreja. O Deus esquecido, o penhor da nossa salvação, já não tem mais importância, por isso não nos relacionamos mais com Ele. E o fato de não nos relacionarmos com Ele faz com que nós não venhamos vencer o pecado. E faz com que a gente agora ache que é bom demais para poder julgar as pessoas, acha que tem inteligência suficiente para julgar os outros de um pecado que você está escondendo, que se for revelado também todo mundo vai te julgar. É isso que virou a igreja? Quem está entendendo o que eu estou pregando? O apóstolo Paulo está dizendo: busquem com dedicação os melhores dons. Irmão, a pergunta é: por que você não está fluindo no dom que Deus derramou sobre a tua vida ainda? Pastor, porque eu não sei ainda qual é o dom. Se você não sabe, é porque você ainda não se relacionou. Isso daqui deveria ser o básico, deveria ser a primeira coisa numa entrevista que você fosse fazer. E aí, qual é o seu dom? Qual é o dom que você tem buscado? Porque quando somos cheios do Espírito Santo e nos movemos no poder do Espírito Santo, Ele derrama dons sobre a nossa vida. Para que eu preciso ter o poder do Espírito Santo? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Repita comigo: testemunhas. Eu recebo o poder do Espírito com uma finalidade: testemunhar sobre o amor de Deus. Por que você quer o poder de Deus? Ai, pastor, porque eu quero um arrepio. Ai, pastor, eu quero sentir aquela sensação de chorar. A mídia vem, tira uma foto minha, eu posto no meu Instagram. Ai, tempo com aba. Por que você está buscando o Espírito Santo? Tem uma finalidade de buscar o poder de Deus. E a finalidade é ser testemunha. Quando Ele enche você, você já não consegue mais cessar, você não consegue segurar. A sua boca começa a declarar aquilo que Ele é, a proclamar o nome dEle. Não tem como. Você senta na mesa e a única coisa que você sabe falar é dele. Esses dias eu estava em casa, vou falar aqui, mas não é para vocês me zoar, amém? Estava assistindo o jogo do Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, né? Chelsea eu não estava muito animado para assistir, por isso que meu time perdeu. E aí o Palmeiras foi para o segundo tempo, prorrogação, e eu estava com o Davi na sala. E eu estava assistindo o jogo. E aí quando o Paulinho fez o gol, sabe qual foi a primeira palavra que eu gritei? Glória a Deus. Peguei o Davi e joguei pro alto, aleluia. Eu não gritei nem gol, irmão. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Ah, gol. Tô ficando retardado já, tô. Mas quando você se relaciona com ele, entenda bem que eu vou falar, para você não criar coisa na sua cabeça. Ah, pastor, tá achando que é o santarrão. Não é isso. É que as suas palavras se parecem com as palavras dele. A primeira coisa que sai da tua boca é ele, irmão. A primeira coisa que flui de dentro de você é a presença dele. Eu assistindo o jogo aqui, fazendo assim, a Bruna falou, o que você está fazendo? Eu falei, Senhor, estou orando para Jesus fazer um milagre. Só um milagre para salvar o meu time. Corintianos, não deem risada, por favor. Vocês, se a gente precisa de um milagre, vocês precisam. Meu Deus. Quando você se relaciona com Ele, você só pensa em falar das coisas dEle. Você só tem vontade de falar dEle. Quando você está cheio do poder de Deus, você é testemunha dEle. Quando você senta na mesa, é sobre Ele que você fala. Então se você tem sentado na mesa onde as pessoas estão falando mal das pessoas, levanta da mesa, irmão. Ah, você viu a situação que aconteceu com fulano de tal? Irmão, é uma mesa vazia do Espírito Santo. Eu não quero saber o que estão falando do fulano de tal. Eu não quero saber nem do que você está falando. Porque prova que você é vazio do Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Se você se relaciona com pessoas que só querem dar opinião da vida de outras pessoas, você precisa mudar a mesa que você está sentado, porque isso prova que você é vazio do Espírito Santo.
Porque aqueles que são cheios do poder do Espírito, eles só querem uma coisa: testemunhar sobre o amor e a grandeza de Jesus. Eles não querem saber da vida dos outros, eles não querem ficar fazendo fofoca, eles não querem fazer tititi, ficar falando da vida dos outros, ficar falando mal dos outros. Eles só querem uma coisa: você viu o quanto Jesus tem realizado milagres, você viu as famílias que Jesus tem salvado lá em Uganda, você viu o quanto Deus está fazendo nas nações, você viu o quanto Deus está realizando milagres. É isso que importa, é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos ser cheios do poder, porque quando somos cheios do poder, nós vamos falar dele, não dos outros. Fale com o Senhor: Senhor, muda a minha vida. Gosta de uma fofoca, gosta de ficar fazendo comentáriozinho, que é sempre o primeiro a dar a notícia do que está acontecendo. Ninguém te fez pergunta nenhuma, irmão, ninguém quer saber. A única coisa que você precisa fazer é ter o poder de Deus para testemunhar sobre a vida de Jesus. Por que eu preciso ter o poder de Deus? João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará. Repita comigo: guiará. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem guia os nossos passos. Não faça nada, não se relacione com ninguém, não feche nenhum negócio, não se envolva emocionalmente num relacionamento, não case, se o Espírito Santo de Deus não guiar os seus passos para isso. Eu não estou falando um pastor, eu estou falando do Espírito Santo. Mas tem muita gente que faz negócios, tem muita gente que se envolve emocionalmente, tem muita gente que faz um monte de coisa sem consultar o guia da tua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Repita comigo: caminho. Nós não sabemos andar nesse caminho. Nós temos dificuldade de andar nesse caminho. Nós, por nós mesmos, nós não sabemos trilhar esse caminho. Nós somos tão fracos, tão pequenos, que nós não sabemos andar em uma linha reta nesse caminho que é o caminho de Jesus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos guia. Ele pega nas nossas mãos e Ele nos guia no caminho que é Jesus. Ele anuncia quem é Jesus, Ele nos guia no caminho da salvação. É Ele que pega a nossa mão e nos direciona. Ah, pastor, estou vivendo uma vida toda bagunçada, fiz isso, peguei empréstimo com a agiota, fiz isso, fiz aquilo. Por quê? Porque você não pediu a orientação do Espírito Santo. E aí trazemos o nosso vitimismo diante do altar de Deus, trazemos todos os problemas diante de Deus, dizendo: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, olha a vida que eu estou vivendo, olha a vida que eu estou passando, porque Deus não se importa comigo. É porque nós não pedimos a orientação do nosso guia, nós não aceitamos que Ele pegasse na nossa mão e nos direcionasse. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo serve para transformar a nossa vida. 2 Coríntios 3:18. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A função do Espírito Santo é nos transformar. Nós éramos pobres, pecadores, imundos. Nós não éramos nada. Ninguém que está aqui dentro, irmão, tem autoridade de dizer: eu cheguei onde cheguei por mim. Ninguém. Se não fosse o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. É Ele que vem nos transformando de glória em glória. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa ser cheio do poder dEle, porque senão você não vai conseguir caminhar. Pastor, como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Atos 1, verso número 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 1:3 vai dizer que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então vamos trabalhar a matemática aqui. O pastor Igor vai ajudar a gente na matemática aqui, se a gente se perder. Quando Jesus ele foi crucificado, foi em que período que ele foi crucificado? Fala assim comigo: Páscoa. Beleza. Da Páscoa até o dia de Pentecostes. Pentecostes significa penta. Você conhece que a gente é brasileiro. Penta significa o quê? 5, 50. Está relacionado a Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Estão entendendo? Então a Bíblia vai dizer que assim que Jesus ressuscitou, da Páscoa, ele ficou 40 dias na terra.
40 dias trazendo provas indiscutíveis de que ele havia ressuscitado. 40 dias anunciando: virá o Consolador, aquele que é o penhor da salvação de vocês, ele vai vir. O Espírito Santo de Deus vai descer. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 6 vai dizer: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então Paulo vai trazer matematicamente um número que Jesus nesse período, ele apareceu a mais de 500 pessoas. Vocês estão comigo, sim ou não? Então durante 40 dias, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Mais do que 500 pessoas, ele saiu trazendo provas indiscutíveis. Eu ressuscitei, o Espírito Santo de Deus vai descer, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele falou com mais de 500 pessoas. 40 dias depois, Jesus é levado aos céus. Então 40 dias ele foi levado aos céus. Para 50 dias faltavam quantos dias? Pelo amor de Deus, vocês são muito inteligentes. Estou até arrepiado com a inteligência de vocês. Então durante 10 dias, eles precisavam ficar esperando a promessa acontecer. Durante 10 dias. Atos capítulo 1, verso de número 15. Olha o que está escrito lá. Capítulo 1. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Um grupo de cerca de 120. Jesus apareceu a quantas pessoas? Mais de 500. Durante 40 dias ele falou isso. Você acha que durante 10 dias só ficaram 120 ou tinha mais pessoas e elas começaram a ir embora? O que você acha? Eu acredito que no primeiro dia tinha mais de 500 pessoas reunidas. No segundo dia, provavelmente o mesmo tanto. No terceiro dia, alguns começam a se levantar e ir embora. Porque ser cheio do Espírito Santo requer uma coisa de nós: persistência. Sabe por que muitas pessoas não são cheias do Espírito Santo? Porque quando chega a primeira dificuldade, você levanta e para de orar. Porque quando chega a primeira adversidade, você desiste do milagre que Deus tem para a tua vida. Eram só 10 dias, repita comigo, 10 dias. Era só 10 dias, irmãos. Em 10 dias o Espírito Santo desceria sobre aquele lugar. 380 pessoas foram embora. 380 pessoas não permaneceram. Aquilo que separa você daquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida hoje se chama persistência. Se chama continuar. Nós somos uma geração tão fraca que nós não conseguimos permanecer. Jesus olha para Pedro e fala assim: você não conseguiu vigiar comigo nenhuma hora. Nós não conseguimos ter tempo com o Espírito Santo, mas nós temos persistência para ficar no nosso celular o dia inteiro, tentando achar uma novidade, enquanto nós vamos arrastando para cima. O desejo é: será que eu vou encontrar alguma coisa aqui que pode mudar a minha vida? Irmão, se você persistir em oração, se você entrar para dentro do teu quarto, fechar a tua porta e persistir naquele lugar, em menos de 10 dias Deus pode descer ali e mudar toda a realidade da tua casa e da tua família. Ah, pastor, minha vida está muito difícil. É a prova de que muitos que estão aqui não têm persistência em oração. Porque aqueles que persistem recebem. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês buscarem, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar no nosso coração à persistência. Atos 2, verso de número 1 ao verso de número 4. Chegando o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, 10 dias após Jesus ser levado aos céus, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aquilo que Jesus disse durante 40 dias começou a acontecer. Aquilo que ele disse em João: eu estou indo, mas é para o bem de vocês que eu vá, porque o Espírito Santo vai descer. Aquilo que Paulo está dizendo: ele é o selo da tua salvação. Ele chegou, ele está aqui, ele está nessa igreja, ele está aqui nesse momento. Ele tem poder para mudar todas as coisas. Ele está aqui. É sobre esse Espírito que nós estamos falando. E esse Espírito, ele se manifesta de uma forma
E a forma a qual ele se manifesta é através do fogo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. A manifestação do poder de Deus se dá através do fogo. Quando João olha Jesus, ele diz: eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai batizar vocês com fogo. Em Êxodo, quando Moisés olha a sarça, ele vai ver a manifestação de Deus através de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Em 1 Reis 18, quando Elias orou, caiu fogo do... O Senhor quer derramar fogo sobre esse lugar. Porque Hebreus vai dizer: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Levítico vai dizer, capítulo 6, verso número 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Sabe que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19? Não apaguem o Espírito. Ei, irmão, é nossa função manter o fogo aceso. É nossa função continuar trazendo lenha para queimar. Não apaguem o Espírito. O Espírito é fogo. Ele está sobre esse lugar. E você precisa continuar colocando lenha. Você precisa permanecer, persistir. Pastor, qual é a função do fogo? Repita comigo: a função do fogo. Mais uma vez, a função do fogo é iluminar, aquecer, purificar e alastrar. Se coloca de pé em nome de Jesus. O fogo de Deus está sobre esse lugar. Pessoas serão purificadas sobre esse ambiente em nome de Jesus. Aqueles que estão frios espiritualmente, o fogo vai aquecer você nessa noite. Aqueles que se sentem sujos, se sentem não merecedores, o fogo tem poder de purificar você, irmão. Mas aqueles que são cheios do poder vão começar a alastrar o fogo dentro desse lugar. Aqueles que são cheios do poder, eles vão começar a alastrar o fogo sobre esse ambiente. Essa noite é uma noite a qual o Senhor Ele quer batizar pessoas aqui. Essa noite é uma noite a qual o Senhor Ele quer fazer você se mover no poder do Espírito. Essa noite é uma noite onde nós vamos começar a viver algo diferente do Senhor. Inicia hoje o segundo semestre. Esse é o primeiro domingo do segundo semestre. Chegou um tempo de nós começarmos a acessar e viver coisas grandes em Deus. Só tem como fazer isso se nós permitirmos que o poder de Deus comece a fluir através de nós. O Ministério de Louvor vai subir aqui. E eu quero muito, irmão, que você abra o teu coração para aquilo que Deus quer fazer. Pastor, o que eu preciso? Persistência, irmão. Fale com o Senhor: eu não saio desse lugar se o Senhor não me queimar. Eu não saio desse ambiente se o Senhor não purificar a minha vida. Eu não saio desse ambiente se o Senhor não me visitar. Eu não quero perder o selo da minha salvação. Eu não quero perder a garantia, o penhor da minha salvação. Ele desce sobre nós. Ele vive dentro de nós. Mas hoje Ele quer se manifestar através de nós. Foi o Senhor que te trouxe aqui. É o Espírito Santo de Deus que está sobre esse lugar. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, aqueles que querem viver no poder do Espírito, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero chamar o Ministério de Intercessão, os pastores da casa. Nós queremos impor as mãos sobre vocês. Nós sabemos que o que vai acontecer aqui é o fogo do Senhor alastrando sobre esse ambiente. É o fogo do Senhor invadindo essa casa. É o fogo do Senhor. Todos estavam reunidos no mesmo pensamento, na mesma sintonia, com o mesmo coração. Se é com você que o Senhor está falando, sai do seu lugar, irmão. Vem desesperado aqui para frente. Vem desesperado se lançar na presença dEle. Fala para Ele: eu não sairei daqui enquanto o Senhor não encher a minha vida. Eu não sairei daqui enquanto o poder do Espírito não estiver sobre mim. Eu não sairei daqui. O fogo do Senhor, Ele alastra. O fogo do Senhor, Ele consome. O fogo do Senhor, Ele manifesta sobre esse lugar. Nós vamos começar a adorar o Senhor. O altar do Senhor está aberto. Nós queremos orar com você. Nós não sabemos como o culto vai terminar, mas nós sabemos que Ele está nesse lugar e Ele vai fazer milagres hoje aqui. Se adoramos, Deus se manifestará. Se pedimos, Deus se manifestará. Se Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deus se manifestará. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ele está aqui, Ele está aqui. Se adoramos, Deus se Ele é manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Ele é Se
Nós queremos o poder, o poder, o poder, o poder. Manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Erebasturi andarabaxê, carabá. Se adorarmos, Deus se manifestará. Poder, 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 poder. Fogo de Deus. Deus se manifestará. Fogo de Deus, fogo de Deus. Poder, 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 poder. Nós clamamos pelo poder. Nós clamamos pela presença. Erebasturi andarabaxê, carabá. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Erebasturi andarabaxê. Adonai, se manifestará. Continue adorando. Persistência, persistência. O Espírito Persista, persista, persista. Persista. Fala, eu tô aqui, Jesus. Eu tô aqui, Jesus. que desce como Persista, persista, persista. Persista, só 10 minutos, só 10 minutos. Pentecoste, Erebasturi andarabaxê, carabás. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. e enche-me de novo. Enche, 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 enche. Espírito, Espírito, Erebasturi andarabaxê, carabás. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Ó, vem. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Erebasturi, carabasturi andarabás. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e Segura pra mim. enche-me de novo. Pra aquecer tá bom. Pra aquecer tá bom. Agora vai começar a lastrar. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Quantos querem? Quantos querem? Você vai sair do seu lugar agora. E você vai começar a orar com alguém. Você vai sair do seu lugar, você vai começar a colocar a mão sobre pessoas. Quantos querem? Só quem quer. Só quem quer. Quem não quiser pode assistir. Não tem problema. Mas tem que persistir. Tem que persistir naquilo que você quer. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para quem está do seu lado agora. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Eu já vejo o fogo alastrando ali naquele lugar. E eu navegarei Deixa alastrar, deixa alastrar, deixa alastrar. Comece a orar, comece a orar. no oceano do